Oi, gente. Bom, essa daqui é a série nova do canal, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, de talvez queda, transição de sistema, mudança de sistema e o que vai acontecer com o mercado criativo, né? Pessoas de moda, da música, do design, da arte propriamente, arquitetura. O que os próprios criadores de vídeos aqui do YouTube, o que vai acontecer com esse mercado, né? Esse mercado de artes, assim. E a gente está bem aqui no Brasil no começo, né, alguns países um pouco mais no meio da primeira onda desse vírus, que a gente não entende direito ainda. Eu tenho estudado bastante o que está acontecendo, porque é um desses momentos históricos que vai marcar, né, a sociedade, e eu quero estar ligado em tudo que acontece, quais são as possibilidades que vão partir daí, o que a gente devia estar fazendo, o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, apesar de que o certo e o errado aqui ainda mudam algumas vezes, porque no começo não precisava usar máscara, agora precisa quando sai na rua. Tem um pouco essas nuances, mas no geral existe um consenso que a gente tem que ficar em casa isolado e que a economia precisa ficar parada, e quanto mais cedo ela fica parada, mais cedo ela pode voltar de alguma forma, e voltar à economia significa voltar à produção criativa também. E aí, para essa série, eu quero pensar o futuro, assim, porque a gente está no momento do pico da ansiedade e do isolamento. Está todo mundo triste e ansioso com o sistema colapsar, o que vai acontecer quando não tiver mais emprego, e como eu lido estando sozinho ou estando com meu cônjuge, né? Fica aí a dica para o nosso ministro. E o que acontece com as relações entre as pessoas nesse momento, que a gente está se relacionando muito pela internet, tá? Algumas questões surgem, e a minha ideia aqui, então, é trazer pessoas desses mercados criativos, que eu vou selecionar, fazer convite, né? As pessoas vão aceitar, ou não, né? Tomara que aceitem mais do que não aceitem. Mas a ideia é propor para elas o exercício de pensar como é essa sociedade do futuro, em dois momentos. Na verdade, eu vou organizar esse vídeo numa entrevista, então vão ter 3 momentos essa entrevista. O primeiro é essa pessoa contar um pouco dessa experiência do isolamento, como ela afetou ela, com algumas questões. O segundo que vai ser dividido em 2, ele vai ser um exercício do futuro, assim. Então a gente está nesse momento fechado, como se a gente estivesse no casulo, e a gente vai começar a abrir esse casulo e depois a gente vai sair desse casulo. Quando a gente começar a abrir esse casulo, a gente vai estar num momento de transição. Então eu vou pedir para essa pessoa um exercício do que ela acha que vai ser esse momento, porque como a gente tem visto nas pesquisas, não é tão simples assim sair. Mesmo o Wuhan, na China, que conseguiu baixar os casos, começou a liberar as pessoas para andar. O Wuhan em Singapura, né? Começou a liberar as pessoas para voltar numa vida normal, só que esse normal ele não existe mais. Então eles estão ensaiando os modelos que eles vão fechar a quarentena, abrir quarentena, fechar a quarentena. Pensando nisso, então a gente vai ter esse modelo de transição e um modelo final do que a pessoa acha que pode ser a sociedade no futuro. Se ela vai mudar mesmo, se ela não vai mudar. Pode ser uma visão muito utópica e otimista, e também pode ser uma visão meio distópica. Se vocês acharem melhor, comenta aqui embaixo. Eu posso dizer no título do vídeo que se vai ser utópica ou distópica a visão, para não ajudar a alimentar mais ansiedade ainda. E para fazer esse primeiro episódio, eu chamei uma pessoa muito especial que eu vou entrevistar, que sou eu mesmo. Então, talvez seja meio louco, meio engraçado esse episódio, mas eu vou me entrevistar e falar um pouco do que eu acho que vai acontecer. Eu vou me entrevistar só para colocar no formato e poder mostrar para todo mundo que eu vou convidar. E aí, partindo daí, a gente já vai ter mais vídeos e portfólio de vídeos, e aí as pessoas vão aceitar ou negar com mais facilidade. Então tá, nosso convidado de hoje é o Gabriel Freitas, que no caso sou eu mesmo, e eu sou designer de produto e eu trabalho principalmente com o desenvolvimento de produto autoral. Eu tenho uma pesquisa tanto individual, que aqui no canal vocês já viram um produto, e eu tenho alguns outros produtos que eu estou viabilizando a produção,
no design, e tenho uma pesquisa também com o meu estúdio, que é o Get Lost, que eu sou sócio do Thiago Volpato. O Thiago mora em Berlim, eu moro aqui no Brasil, e a gente trabalha nesse estúdio no esquema de lançar uma coleção por ano, mais ou menos, focado sempre no processo criativo de design. Então a gente está olhando para como o designer cria. Os dois estúdios, né, tanto o meu trabalho sozinho quanto o estúdio com o Thiago, eu estou sempre buscando objetos que contem histórias, assim, que tragam um conceito, que a pessoa crie um laço emocional com esse produto e não só um objeto funcional, bonito, porque para mim, no futuro, com a automação, qualquer máquina vai poder resolver um produto funcional. Eu já trabalhei em estúdios, já fiz eventos fora, já participei de eventos aqui dentro, então mais ou menos a carteirada seria essa. Além disso, eu tenho esse canal aqui que vocês já acompanham, que eu falo sobre arte, porque para mim é muito importante a gente estar pensando como as experiências estéticas, né, que para mim é tudo antes do pensamento, como que elas influenciam o nosso comportamento, de fato. Então, começando aqui a nossa entrevista, a primeira pergunta é: como está a quarentena para você? Bom, essa coisa de se auto-entrevistar é meio engraçado, mas vamos lá. Primeiro, como está a quarentena para mim, né? A quarentena, ela tá tranquila, na verdade. Eu achei que eu ia ter muita ansiedade, porque sou uma pessoa muito ansiosa, e eu também fico muito na rua, muito mais do que eu achei que eu ficava. Eu tinha noção que eu ficava bastante na rua, mas eu não sabia que eu ficava tanto assim. E aí eu sinto saudades de ir a lugares, ver exposições, ir em bares, porque vocês sabem que eu vivo indo em bar, porque eu tenho várias conversas lá que são produtivas para a criatividade e tal. Mas eu também gosto muito da minha casa. Faz um tempo que eu decidi decorar ela e fazer ela ter a minha cara. E aí eu me sinto bastante confortável dentro dela. Então está sendo mais fácil do que eu imaginei. E além do isolamento em si, essa parte do caos que está vindo aí na nossa frente, né? A gente está num começo de um caos, mas com uma promessa de um grande caos à frente, isso funciona para mim como quase uma gasolina de criatividade, assim. Então eu tenho me sentido muito eufórico e com vontade de fazer muita coisa, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa nova depois desse caos. Certo, e daí pensando nisso, faz quanto tempo já que você está de quarentena? Quanto tempo faz? Como é que tem sido? Faz tipo um mês, eu acho que eu tô aqui isolado, e o que tem acontecido é que eu saí algumas vezes, acho que eu saí umas 3 vezes nesse mês, talvez 4, talvez uma por semana, assim, que foi para ir no mercado e para ir na farmácia. Foi a única saída que eu dei. Aí do mais eu comecei a pedir coisas, né, a usar os aplicativos para pedir entregas e tal. Tá, e daí você estabeleceu alguma rotina para passar por esse momento ou está indo assim na liberdade total para ver o que acontece? Sobre a rotina, eu sou muito workaholic, então no começo eu vim sem rotina. E aí, quando eu vi, era domingo, 1h, eu tava exportando o vídeo e tava, tipo, eu tenho tido bastante conversas com várias pessoas novas, assim, pela internet, que tem sido muito rico, muito legal, porque eu acho que tá todo mundo com essa necessidade. E aí eu tava tentando conversar com as pessoas e tal, e aí quando eu vi, era domingo, 1h, eu ainda tava exportando um vídeo, assim, querendo conversar com as pessoas, porque eu tava querendo um pouco de um momento de conexão, digamos assim, com o que a gente consegue ter. E aí eu vi que aquilo ali tava pro caminho de virar um negócio meio complicado, assim, porque se eu ficasse todo dia até 1, 2 da manhã exportando vídeo, e eu tenho acordado cedo, porque eu tenho dormido com a janela aberta, porque é uma coisa que eu tava buscando, acordar mais cedo, para aproveitar mais o tempo de luz, para gravar vídeo e tal. E aí eu vi que se eu entrasse nesse loop, eu não ia dormir mais durante a quarentena, e aí isso lá na frente ia me dar um cansaço mental muito grande. Aí, nesse domingo, que foi emblemático, assim, eu resolvi parar e organizar o que eu ia fazer durante a semana, assim, como é que ia ser e tentar me forçar a entrar numa rotina bem blocada. Então, eu trabalho num estúdio de design no período da tarde, remoto.
bloqueei amanhã para fazer tanto o canal quanto as coisas do meu estúdio e dos meus outros empreendimentos. E um final da tarde também. Então eu não trabalho até às 6, né? Eu trabalho até umas 8h30, 9 horas todo dia. Mas chega nesse horário eu paro, mesmo que o vídeo vá atrasar depois e tal, eu paro para olhar outras coisas, para ler, para tentar desligar, não é desligar a cabeça da criatividade, mas é desligar dessa coisa manual, quase prática, assim, executiva do trabalho. Tá, e a sua relação com as pessoas, assim, porque, tipo, sei que você mora sozinho, né? Porque você, no caso, sou eu mesmo, mas você não tem contato físico com as pessoas, não encontra elas no mesmo espaço, mas como que tá rolando essa relação? E se já mudou alguma coisa, assim, como você lida com as pessoas, ou a sua vontade de falar, ter mais contatos ou não? E das pessoas pra você também. Acho que diferença nas relações, tipo, eu comecei a sentir essa coisa de me aproximar mais das pessoas virtualmente. Eu sempre respondo todo mundo que fala comigo, mas eu respondo meio sem dar muita trela, assim. E aí agora eu comecei a dar mais trela e comecei a buscar contatos antigos, pessoas que eu me importo. Acho que minha relação mudou meio nesse sentido, assim. Comecei a dar mais atenção para pessoas que eu me importo. Eu comecei a ligar mais para minha família. Isso é engraçado, porque tipo, eu tenho uma relação bem distante, assim, de fluxo de conversa com a minha família. E aí comecei a ligar mais para eles. Meu pai vive me fazendo videochamada, que eu não sei se ele conhecia isso antes, mas ele descobriu isso agora. E aí eu tenho me aproximado das pessoas com quem eu me importo, assim, tanto família quanto amigos e por aí afora. Acho que nesse sentido, eu não sei como vai ser depois, assim, mas agora eu tenho tentado mostrar que eu tô ali. Tá, e daí, com relação à inspiração para o que você tem criado, assim, inclusive, você tem criado alguma coisa? E se sim, como é que esse momento você já sentiu que afetou, não afetou? Como é que tá rolando a inspiração para a criação? A inspiração, ela já foi afetada sim. Eu estou fazendo uma coleção para Get Lost com o Thiago, que é uma coleção que a gente está revisitando um processo, que é desenvolver um produto em silêncio e tal. E esse processo ele é muito introspectivo, né? E aí o mundo colocou a gente nessa situação introspectiva também. E aí eu comecei a ver que para esse projeto, como ele é para o futuro, eu já comecei a trazer algumas coisas pensando o que vai ser depois, de criar objetos que tenham um pouco mais a ver com a interação, com colocar as pessoas mais juntas e não isoladas, assim, sabe? E também tem me sido muito legal para pensar esse canal, né, que vocês estão vendo aqui, e vídeos novos, tipo essa série. Eu tava vendo que tá todo mundo muito na ansiedade, no caos, e quando isso vai acabar, e vai acabar logo, e vai demorar, por tudo que eu tenho pesquisado e visto. E já que vai demorar, eu acho que está na hora da gente começar a pensar daqui para frente, né? Já estou vendo alguns exercícios de pessoas, cada um na sua área, fazendo isso. E eu acho que chegou a hora dessas profissões criativas. E por isso que eu estou fazendo essa série, que eu estou chamando as pessoas criativas para dar esse feedback. E eu acho que eu já falei isso, mas estou falando de novo aqui, vai ficar mais completa a entrevista. Aí sim, eu tenho criado bastante coisa. Tipo, tanto conteúdos para esse canal, quanto visões dos projetos de design de produto mesmo. Tenho desenvolvido a coleção com o Thiago, essa sobre o silêncio, que é uma coleção maior, assim. Tenho feito alguns projetos que eu quero voltar com aquela série aqui no canal do design autoral, que sou eu criando os meus próprios produtos aqui. Então tenho fazendo alguns exercícios e criando algumas coisas nesse sentido. Também estou criando quase uma empresa no momento que as empresas estão fechando, com um outro sócio que tem a ver com produção. O podcast com o Cadu tá super on fire. Ele tá tendo muitas ideias que tá alimentando o podcast, que eu tô achando muito legal. Então tenho criado sim, não necessariamente produtos, mas tenho criado coisas. Tá, vamos passar então para a nossa segunda parte aqui, que é talvez a parte mais rica que as pessoas estão buscando, que é um exercício de futurologia quase, que é... Bom, a gente tem visto que a gente não vai só sair do isolamento de uma hora para outra mês que vem, que vai ser um processo um pouco mais longo, talvez aí de uns 3 anos para a gente entender esse vírus e ter proteção e tal, entender se as pessoas vão pegar de novo, se não vão pegar de novo, e tentar evitar que o sistema colapse, enfim.
Pensando então no primeiro momento de transição de sistema, o que o design pode fazer nesse momento, o que vai acontecer como você vê a sociedade dessa transição. Então, o que eu acho que o design, como eu posso contribuir a curto prazo, né? Eu acho que vamos colocar nesse curto prazo aí até 3 anos, porque uma coisa que eu acho é que as pessoas estão um pouco em negação, achando que daqui 1 mês isso tudo vai passar, ou daqui 3 meses. E a gente sabe que até a gente entender esse vírus direito, até a gente ter um tratamento ou uma vacina efetiva para poder tentar recriar uma sociedade numa normalidade, a gente vai ter esse normal, que é esse vírus presente, e a gente tentando evitar ele ao máximo para não destruir o sistema de saúde. E aí eu acho que a curto prazo o que vai acontecer é que a gente vai ter aberturas desse sistema e eu acho que ele vai começar a ficar um pouco meio, talvez assim, a analogia que eu encontrei foi de um sistema meio de plantação, sabe? Que você tem ciclos de plantações sustentáveis, claro. Que você tem ciclos sazonais de produtos. Então, tipo, a princípio a gente não tem tomate o ano inteiro. A gente tem alguns tipos de tomate em algumas épocas do ano. E eu acho que o sistema ele pode começar a se organizar de uma forma meio assim. O que eu quero dizer com isso, né? Hoje a gente tem a indústria com uma demanda muito grande de equipamentos de proteção, por exemplo, individual. Máscara, luva, essas coisas. E aí eu acho que a gente tem um monte de indústria que está parada, está fechada, e eu já vi alguns economistas falando sobre isso. Eu vou deixar aqui uma lista de referências do que eu tenho lido e tal. Mas a gente tem, então, um monte de indústria parada que tem capacidade de produzir essas coisas, que são esses equipamentos de proteção, alguns equipamentos médicos que são mais caros, mais complexos, mas que conseguem ser produzidos aqui. Eu acho que deve começar a acontecer uma sazonalidade na produção, assim. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de máscara, então a gente vai botar muitas indústrias para fazer máscara, e daí vai suprir essa demanda e a gente vai descobrir que outras coisas vão começar a faltar. E eu acho que o sistema vai começar a funcionar meio num modo meio cíclico, assim, que eu acho que pode ser benéfico até. Porque se a gente para pensar num bem mais durável, né? Tipo, uma cadeira, você não está trocando de cadeira sempre, né? Você troca de cadeira a cada X tempos. É claro que o sistema hoje te empurra a querer várias pessoas trocando de cadeiras o tempo inteiro, mas eu acho que como está parado, a gente vai revitalizar algumas do passado, tentar reusar, mas a gente vai ter essas voltas, assim, de tipo, agora essa fábrica aqui de cadeiras vai rolar porque está possível das pessoas trabalharem, então vai acontecer um ciclo de produção aqui que vai abastecer o mercado. Porque a gente está nesse sistema que o mercado parado ele começa a colapsar. E, bom, além disso, eu acho que no design de produto mesmo podem surgir alguns produtos. Tanto esses produtos pessoais de equipamento de proteção, que eu acho que podem ser repensados, adicionados à roupa, a looks. Acho que pessoas de moda vão saber dizer melhor sobre isso, assim, ter mais ideias. Mas acho que a gente pode ter essas mudanças de hábitos como quando a gente entrar em casa, a gente está pilhado de se higienizar sempre. Então eu acho que, por exemplo, o tapete pode virar um tapete mais que vai te higienizar mais. Uma vez eu fiquei numa casa, estava numa viagem, numa feira e fiquei numa casa, acho que era na Itália, e aí tinha uma antessala para você meio que tirar os casacos de neve e limpar a bota, assim, tinha uma grade. Eu acho que isso pode começar a aparecer na arquitetura, quase que uma sala de higiene. Acho que a nossa casa pode virar esse lugar da higiene sagrada, assim. Acho que pode ter um pouco dessa mudança cultural. E também acho que os produtos podem começar a querer fomentar de novo o nosso convívio. Então, sofás mais redondos, redondo mesmo, e não reto, assim, né, para ver a TV, mas mais redondos para as pessoas interagirem entre eles. Para a gente ter um pouco de convívio, acho que para uma classe de pessoas que está isolada sozinha mesmo, isso vai fazer falta. E acho que para classes mais baixas, que têm mais complicações, talvez a individualidade reapareça. Então, produtos para pessoas mais pobres, assim, talvez eles busquem mais tornar as pessoas mais indivíduos, porque eles já estão numa coletividade forçada presos dentro de casa, né?
Acho que esses produtos podem expandir para a rua também. A gente pode ter algum esquema para entrar no metrô que tem a ver com o tapete que você limpa ali o sapato, ou algumas coisas de pegar a máscara, não sei. Acho que a linguagem agora ela vai ficar bem minimalista, né? Tem se falado de minimalismo há muito tempo, mas eu acho que é uma urgência rápida, assim, né? Tipo, precisa ser prático, a gente precisa entender esse produto, então acho que ela vai tender a um minimalismo, assim. Tanto porque a gente vai ficar sem recursos e sem um grande sistema de produção. Acho que essa mudança social que vai acontecer, acho que a gente vai ter esses períodos de quarentena, todo mundo trancado por meses, 3 tal, até essa curva ser controlada, a gente saber que a gente pode soltar as pessoas e vai ter um controle que elas vão trabalhar, vão girar um pouco esse sistema financeiro e aí volta todo mundo ficar preso. Ou acho que a gente pode ir soltando por áreas de atuação, assim. Então, primeiro as pessoas que trabalham com vendas de roupa e produção de roupa vão ficar um tempo produzindo e aí vão voltar a ficar presas. E eu acho que o Estado, que infelizmente no Brasil é deplorável, fraco, corrompido, ele vai ser muito importante, cada vez mais importante, para conseguir suportar essa economia, que não vai ser mais uma economia fluida, pelo menos nesse período de transição. Acho que eu acredito ele assim. Acho que a gente corre um risco de um autoritarismo. Tem uma discussão sobre perda da liberdade, da privacidade. Eu acho que a privacidade é uma ilusão que a gente vive, no sistema que a gente vive, porque celular sabe tudo que eu falo na minha casa. Se eu tiver uma conversa aqui dentro com alguém que diga comprar e que diga uma coisa, ou precisar, ou uma demanda de um objeto, em poucas horas esse objeto vai começar a aparecer para mim em anúncios. Então a gente não tem muita privacidade de fato. Eu acho que isso é uma coisa que podemos começar a repensar. E a liberdade, acho que a gente está começando a entender que a gente não tem uma liberdade também, né? A gente não tem a liberdade de ficar em casa de quarentena, todo mundo. É um movimento de prisão, só que é uma liberdade poder escolher isso, né? Tem pessoas que são obrigadas a ir lá e trabalhar. Então, até onde a gente tem uma liberdade, eu acho que isso é meio ilusório, assim, também. Então, o que eu acredito para esse momento de transição é nesse sistema meio cíclico, assim, de produção, de abertura e fechamento. E, politicamente, um Estado um pouco mais forte, e tomara que a gente tenha bons governantes. No caso, hoje a gente não tem, a gente tem um péssimo governante que está fazendo tudo ao contrário do que todos os órgãos estão dizendo, mas espero que a gente consiga, dentro disso, ter lideranças, nem que sejam lideranças locais, que vão acabar enfraquecendo um pouco esse Estado, mas que vão guiar as pessoas para sobreviver nessa transição, digamos. Tá, e pensando depois, né, agora, qual que é a sociedade utópica ou distópica que você acha que pode acontecer, ou se você acha que vai voltar a ser como era antes, mas qual que é a próxima sociedade depois dessa transição? Aí essa é a parte que eu fico mais animada, assim, né? Pensar que o mundo ele vai mudar mesmo e que esse período de transição ele vai acabar por transformar o mundo para criar um mundo novo, assim. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao capitalismo, eu não gosto de como ele é pensado, principalmente porque ele tem um acúmulo infinito, né? Você está sempre numa busca de acúmulo infinito, que hoje a gente vê esse monte de bilionário, assim, e um monte de pessoa muito, muito pobre, muito miserável, e o planeta sendo sugado e esgotado. Eu tenho medo da gente querer voltar nessa loucura de sugar o planeta e tal, mas eu acho que quanto mais ideias a gente colocar aí no mundo, mais as pessoas vão pensar elas e acolher alguma coisa delas. Então, outro dia eu vi lá o governo da Holanda com uma ideia de uma economia que tem a ver com donuts, assim, que você tem aqui os mínimos que você precisa, o máximo que o planeta aguenta, e você tem que meio trabalhar dentro disso, assim, para equilibrar o sistema. Eu acho que essas ideias são importantes, mas
eu tenho um otimismo, assim, eu tenho essa ressalva, acho que a gente pode acabar de destruir o planeta e fortalecer mais ainda as desigualdades, porque isso vai acontecer nessa transição, mas eu também tenho um otimismo das pessoas perceberem esse movimento individual, coletivo ao mesmo tempo, né, que é se isolar e entender que isso tem uma força para parar, uma força da natureza, que é um vírus, né, que tipo, a gente unido consegue domar isso, então a gente unido consegue salvar o planeta, digamos. É, talvez a gente tenha que lutar contra essa dor desse sistema capitalista, mas é uma coisa a se pensar. Mas eu fico otimista porque depois de crises, historicamente, sempre vem movimentos muito criativos. Assim, eu acho que é o momento mais importante da criatividade. Por exemplo, o modernismo que vem depois da guerra e da gripe espanhola, que muito está se falando hoje, né? Ele vem e ele atrela as inovações tecnológicas, tipo da fotografia, para desconstruir a ideia do retrato fiel, né? E aí ele atrela isso num momento de criatividade intenso, porque o mundo tinha passado por um caos, e isso vai gerar uma sociedade muito rica, criativa, assim, eu acho que pode gerar mudanças importantes. Eu acho que com esse sistema abrindo e fechando, talvez a gente consiga perceber que a gente não precisa trabalhar todos os dias da vida para gerar lucro para uma empresa. Na real, o que a gente precisava desconstruir, eu acho, é essa ideia de, tipo, ninguém quer trabalhar todos os dias. Assim, eu sou workaholic, mas eu não quero trabalhar todos os dias numa produção, num foco maluco, assim, porque eu quero chegar num patamar social. Se a gente conseguir perceber que esse patamar ele foi imposto para o sistema, e é lógico, né? A gente precisa do básico para sobreviver, e daí volta um pouco daquela discussão da liberdade. A gente não tem liberdade, porque a gente ficar sem trabalhar, a gente não vive nesse sistema. E não viver nesse sistema é igual à morte, é igual a não viver mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar a perceber, a ter consciência de que tudo isso que a gente faz e acredita, existem estruturas, né, que obrigam a gente a fazer, mas que isso tudo foi pensado de um jeito que alimenta essa estrutura. Então, a gente está alimentando essa estrutura que está prendendo a gente, e tudo isso é uma coisa que foi criada. Eu acho que podem haver algum exercício de mudanças para chegar numa sociedade melhor, assim, talvez ações de redistribuição de renda, ações de renda básica universal, que tentem deixar as pessoas mais próximas, assim, diminuir essas desigualdades, e a gente entender que a gente não precisa desse consumo maluco, né? A gente não precisa de uma cadeira por mês, sempre uma cadeira. Eu falo da cadeira porque é o objeto fetiche do design, assim. Mas a gente não precisa de uma cadeira, sempre uma cadeira nova. A gente pode mudar essa relação, né? Ou resgatar cadeiras antigas, comprando em antiquários, ou comprar uma cadeira que converse com você, que é onde eu trabalho no design, né? Um design com história, assim. Que, esse produto aqui, ele conversa comigo hoje, ele retrata esse momento e eu quero ter ele na minha casa. É claro que eu estou falando aqui para pessoas que já conseguem viver acima desse básico, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar que todo mundo tem que ter direito a esse básico, porque é isso ou as pessoas morrem. O sistema, ele mata. E as pessoas que são as mais expostas ao vírus, por exemplo, podem morrer, né? Mas eu tenho esse otimismo, assim, criativo, de linguagem. A gente ficou tanto tempo preso que a gente vai querer botar essa energia na criação. A gente ficou preso dentro de casa consumindo arte, né? Tô falando sempre aqui da classe média que tem esse poder econômico já, mas a gente ficou lá consumindo arte, desesperado porque cancelou o cinema, não vai sair mais filme. E aí o que vai acontecer com essa indústria? E a gente não percebe que a gente consome arte e consome essas experiências visuais o tempo inteiro, né? E muitas vezes a gente negligencia a própria casa, assim, como eu falei antes. Quando eu transformei a minha casa em algo que é a minha cara, ela não é finalizada, claro. Tem um monte de coisa que eu quero mudar, porque eu vou mudando também. Mas esse ambiente me acolhe, assim. Então eu acho que pode ter um pouco dessa visão e também uma vontade de ocupar a rua de novo. Eu acho que esse sistema do futuro, ele pode também pensar em por que a gente chegou aqui, né? A natureza, ela cobra, assim. Se a gente continuar queimando tudo, a gente vai criar uma situação que a humanidade não pode mais viver nesse planeta.
Então eu acho que está na hora da gente olhar sério para isso e começar a propor esse novo sistema. Que para mim seria esses ciclos produtivos. Eu acho que a gente podia manter essa ideia assim, de sazonalidade. As pessoas não precisam trabalhar o ano inteiro para 30 dias de férias. Eu acho que isso pode ser mais espaçado, sabe? Talvez trabalhar um mês sim, um mês não. Eu não sou economista, eu sei que tudo que a gente cria de roda, de fluxo, quando a gente quebra, a gente tem uma quebra e um sofrimento, mas eu acho que está na hora da gente repensar esses fluxos mesmo. Então, talvez a economia não precise ser um rio fluido, assim, ele possa ser vários momentos de chuva. Possam ser coisas que todo mundo tem o básico para sobreviver, e aí vem essa onda econômica, todo mundo consome um pouco, e a gente está sempre preocupado em manter isso dentro de uma linha que não extrapole o planeta assim, e destrua ele. A gente tem visto alguns lugares ficarem mais limpos, alguns céus mais bonitos. Então acho que eu tenho esse otimismo assim, da gente criar esse novo sistema, que para mim um modelo sazonal é o que eu acho legal. Assim. O design, tudo já funciona numa sazonalidade. Assim, né? O design tem coleções anuais, as marcas lançam coleções anuais. Talvez os produtos possam ser pensados mais tempo mesmo. Assim. A cada 2 anos você tem um lançamento novo e aí você pode talvez encomendar esses produtos antes de fabricar, que já acontece em alguns mercados. Não fabricar numa escala maluca, a não ser que seja um produto de necessidade básica, assim, tipo, sei lá, uma escova de dentes, talvez precise sair numa escala maluca mesmo. Mas voltando na cadeira, ela não precisa ter uma escala maluca, né? Uma fábrica não precisa fabricar 1000 cadeiras. Imagina, uma fábrica que tem capacidade de fabricar 1000 cadeiras. Quantas fábricas a gente tem? E quantas pessoas a gente tem? 7 bilhões. Tipo, essa conta sempre vai vazar mais produtos do que objetos, assim. E eu acho que essa reconexão com o afeto do que você consome, assim, os produtos fazendo sentido. Então eu acredito meio nesse sistema, sendo muito otimista, assim, né? Como eu falei, eu sou otimista. Então eu acredito num sistema que seja muito criativo nas proposições de linguagem, nesses novos produtos que vão tanto dar individualidade para as pessoas quanto dar coletividade, nesse consumo de arte quando você está sozinho e também nesse novo consumo de arte em coletivos, assim, essas automações de produção que vão acontecer, de muitas pessoas que vão perder emprego por causa de automação, elas entrarem nessa linha. Eu acho que existe todo mundo devia ter o básico, assim. Eu acho que é isso que tem que acontecer no próximo sistema. O básico do básico, assim, aquelas 2.500 calorias, que nem sei se é isso hoje, que você precisa comer, um lugar para você dormir. Eu acho que isso tem que ser fornecido pelos governos, pelo Estado. Empresas nunca vão fornecer isso, porque elas estão preocupadas com outras coisas. Então, eu acho que o Estado tem que fornecer isso, e aí as pessoas vão, dentro disso, trocando suas coisas numa vida um pouco mais devagar, assim, devagar no consumo mesmo, né? Não esse consumismo maluco. Então, eu acredito meio nesses temas de produções sazonais, trabalho sazonal também, não precisa ser o tempo inteiro trabalhando, o básico garantido pelo Estado, e aí você criar essas relações emocionais com tudo que você consome e que você escolhe consumir. Bom, então tá. Obrigado pela participação, eu mesmo. E esse é o modelo dessa nova série que está surgindo, que eu vou chamar de Futuros, eu acho. Futuros. Futuros caminhos para a criação, alguma coisa assim. Vai ter o título aqui embaixo já. Se vocês gostaram, comentem aqui. Se quiserem fazer um pouco desse exercício também para parar de viver só a ansiedade do momento, me digam alguém que vocês querem que participe aqui. Pode ser legal. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, essas coisas sempre que vocês sabem. Acompanha as outras séries aqui do canal e a gente se vê em breve. Esse vídeo eu acho que ele não vai ter uma frequência porque ele vai depender um pouco de convidados, tá? Então a gente se vê em breve nesse novo formato.